Bom, novamente, boa noite a todos os irmãos, aqueles que nos assistem. É um prazer a gente estar aqui com esse compromisso, mais uma vez, para a gente poder estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Bom, nossa ideia nessa noite é a gente dar um pouquinho de prosseguimento no nosso estudo, né? E como eu já falei mês passado, né? A ideia hoje é a gente estudar um pouquinho sobre o livro de Oséias, né? Sobre o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele foi um profeta, talvez um dos profetas que teve uma relação mais pessoal, né, com o seu ministério, né? Talvez ali junto com Ezequiel, que também teve muitas situações, né, que o seu ministério ele se juntava muito à sua própria vida pessoal, né? Também tem outros profetas, por que não? Mas eu acredito que o de Oséias, o ministério de Oséias foi o ministério que mais levou, assim, entre os profetas, pelo menos os profetas escritos ali, né? Foi um dos que teve mais refletiu na sua própria vida pessoal, né? A sua própria vida pessoal é a profecia dele, né? O livro de Oséias, ele é basicamente dividido em 3 partes, né? E a maior parte do livro é composta de poesias, né? Poemas. E as 3 partes, né, são ali a parte inicial, né, capítulos 1 a 3, né? Depois ele tem essa primeira parte, né, dos capítulos 1 a 3 é onde narra a história dele, né? Narra a história de Oséias. E depois a gente tem 2 partes, e essas 2 partes terminam, né, também com uma parte diferenciada, né? A gente tem dos capítulos 4 a 11, né, e especificamente o capítulo 11, ele é diferente dos outros, né? E depois dos capítulos 12 a 14, e o capítulo 14 também é diferenciado, né? Então essas outras 2 partes, ela terminam com capítulos diferentes também delas. Então, para a gente trazendo novamente aquele contexto histórico, né, de Oséias, né? Então, Oséias, ele viveu, né, durante o reinado ali, principalmente começou o seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, né? A gente já tratou aqui. E o reinado de Jeroboão II foi o último grande reinado de Israel, né? Foi o ápice ali do reino de Samaria, né? Não o ápice espiritual, né? Porque Jeroboão foi um péssimo rei, né, ali para Samaria, né? Mas foi um reino muito próspero, né? Então foi um reino de muita prosperidade e riqueza, pelo menos para quem governava, né? Talvez o povo não tinha tanto esse prazer, mas pelo menos o reino em si, os governantes, foi um reino de muita prosperidade, segurança, uma paz ali, né? De Israel com seus vizinhos. Dali para frente foi só ladeira abaixo, né? Então a gente teve, depois de Jeroboão, né, a gente teve Zacarias, né, o seu filho, e Zacarias ele foi morto depois por Salum, né? Salum também reinou um mês só, né? Então com Zacarias termina a linhagem, né, de Jeú, né? Aí depois vem Salum, que reina um mês e é morto também por Menahem, né? Depois Menahem, seu filho, reina também um pouco, Pecaías, depois vem Peca e mata Pecaías, depois Oséias vai lá e mata Peca, né? Não Oséias o profeta, tá? O outro Oséias, né? Xará dele. Então Oséias é o último rei de Israel, o rei de Samaria. E aí depois de Oséias vem Samaria destruída pelos assírios, né? Então depois ali de Jeroboão vem todo esse declínio, né? E Oséias presenciou isso tudo, né? O ministério dele durou todo esse tempo, né? Ele viu a prosperidade ali com Jeroboão e até o declínio de Samaria, né? Claro que ele também falava a partir do reino do sul, né? Mas o principal para ele era o reino do norte, era Samaria, né? A quem o Senhor trouxe primeiro a punição.
pelos pecados. Então, a gente já falou aqui sobre Amós, né? Amós foi principalmente durante o reinado de Jeroboão mesmo, em si, né? E Oséias foi contemporâneo dele. Então, tudo que a gente falou mês passado aqui sobre Amós, né, vale também para Oséias, né? Amós, ele teve uma visão mais relacionada com o povo ali naquele momento, né? E ele tinha, como a gente falou, ele tinha uma visão mais voltada para a justiça, né? A justiça social ali no povo, né? Que o povo cometia muita injustiça, o povo estava enfiado já na idolatria, né? E Oséias vai falar um pouco disso, né? E ele também foi também um pouco contemporâneo de Isaías, né? Isaías e Miqueias também, né? Eles vão pegar um pouco ali do final do reino de Israel, do reino de Samaria. A gente vai falar isso mais para frente. Então, como a gente falou, Oséias ele viu todo esse declínio, né? E a profecia dele vai trazer muita a pessoalidade dele mesmo, né? Não só ele com a sua família, né? Mas também ele com a nação em si. Então, os primeiros capítulos, capítulo de 1 a 3, vai narrar um pouco da história dele. Então a gente vai abrir lá em Oséias, capítulo 1, para a gente começar a fazer a leitura. Eu pedi o Lucas aqui para colocar na tradução da Nova Almeida. Fica mais fácil da gente entender o que o escritor está querendo dizer ali para a gente. Então eu achei que seria bom para a gente entender um pouco o que o texto está dizendo para a gente. Então começa lá no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Judá, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, logo o Senhor já fala com Oséias: você vai e vai casar com uma prostituta, porque isso está representando exatamente o povo, né? O povo se prostituiu, né? E aqui a prostituição, né, é sinal da idolatria, né? É um significado da idolatria. Versículo 3. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Jezreel, então, é o primeiro filho de Oséias com Gomer. Jezreel, se você não se lembra, né, é o lugar onde Jeú, né, fez aquela chacina ali com a família de Acabe, né? Então é onde ele matou ali a família de Acabe, todos os parentes de Acabe, né? Jeú foi onde Jeú matou a família de Acabe. Então, o nome de Jezreel aqui está trazendo isso à mente do povo, né? Então imagina ali o Oséias andando ali por Samaria com seu filho pequeno, né? E as pessoas falando: nossa, Oséias, nasceu seu filho, né? Que menininho bonito, qual o nome dele? O nome dele é Chacina, né? Imagina, o nome dele é Matança, vem cá, Matança, né? É como para você pensar, é exatamente isso, né? Era esse significado, né? O povo via o nome daquele menino e lembrava disso, algo que aconteceu não há muito tempo atrás, né? Então era isso que ele estava trazendo à mente, né? Não só a matança que havia acontecido, mas também a matança que vai acontecer, né? Porque é isso que ele estava falando. Da mesma forma que aconteceu antes, vai acontecer de novo, porque o povo se prostituiu. E aí vem a segunda. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Presta atenção nisso aqui. Quando nasceu Jezreel, o texto fala o seguinte:
Gomer ficou grávida e lhe deu um filho. Dá a entender que o filho é de Oséias, certo? Agora, nesse aqui, fala só que Gomer ficou grávida e deu à luz uma filha. Né? Dá a entender que a filha já não era de Oséias mais. Né? A mesma coisa com o próximo. O terceiro, a gente vai ver que é a mesma coisa. Né? Então dá a entender que os dois últimos já nem eram mais filhos de Oséias. Né? Já eram fruto da prostituição de Gomer. Então Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha o nome de Lo-ruama, ou Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus, porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, Lo-ruama, ou Lo-ruamá, segundo filho de Oséias, né? Ou segundo filho de Gomer, né? Se não for de Oséias. Né? Esse nome significa desfavorecida, né? Ou sem misericórdia. Né? Então, você imagina ela lá na chamada lá da escola, né? Ou desfavorecida. Né? Era exatamente isso que ele queria trazer à memória do povo. Né? Desfavorecida. Porque o Senhor não vai ter misericórdia. Sem misericórdia. Esse lo é não. Né? Então, se você quiser falar em hebraico alguma coisa negativa, né? Esse lo aí é o não. Depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então talvez se na segunda filha Oséias já desconfiava um pouquinho, o terceiro aqui ele já tinha certeza que não era filho dele. Né? Então ele falou: não meu povo, não é meu filho. Né? Esse povo aí não é meu filho. Né? É o Senhor falando. Esse povo aí não é mais o meu povo. Então, Lo-ami significa exatamente isso. Não meu povo. Então, é como se fosse Oséias mesmo falando. Esse aí não é meu filho. E aí se segue o capítulo 2. Né? O capítulo 2 a gente não vai ler, né? Mas se você for ler depois, é um capítulo muito, muito triste até. Né? Porque é Oséias relatando a história dele com sua esposa. Né? Como ele cuidou dela, né? E como ela pegou os seus bens, né? E ao invés de fazer algo bom, né? Agradecer a ele, ela pegou os seus bens e virou ali uma prostituta de Baal. Né? A gente sabe que naquela época, né? Aqueles cultos pagãos, eles tinham essa questão de um culto, né? Tinha até as mulheres que eram prostitutas, né? Nos templos, né? Naqueles templos pagãos. Né? Então, foi isso que ela virou. Né? Ela pegou aqueles bens, né, que Oséias deu para ela e levou aos seus amantes. Né? Virou uma prostituta dos deuses pagãos, né? Em especial Baal, né? Que era muito presente ali em Israel. Né? E depois disso, Oséias, ela... Talvez ali num revirar da história, os seus amantes abandonam ela, né? E Oséias a encontra no meio de um leilão, né? Talvez um leilão de escravos, né? Com ela ali sendo vendida. E o Senhor fala: vai lá e compra ela. Vai lá e compra ela. E aí a gente vai lá para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Quando eu falo que passas é ruim na comida, eu não estou brincando não, até a Bíblia está falando. Né? Vocês amam bolo de passas? Brincadeira, tá? Quem gosta de passas aqui, não tem problema não.
Eu que não gosto de passa mesmo. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Então imagina Oséias ali lá na praça de Samaria, né, encontrando com Gomer, e aquelas pessoas falando: agora ele comprou ela, agora ele vai, né, vai colocar ela lá para fazer as coisas piores que tem, né? Vai ser escrava dele, agora ele vai aproveitar, né? Vai desforrar aquilo que ela fez com ele, né? Não, né? Ele compra ela e fala que ela não deve mais se prostituir, fala que ela vai ficar com ele, né? E o Senhor mandou ele amá-la, né? Não mandou ele pegar ela e simplesmente comprá-la para ela ser escrava dele. O Senhor falou com ele para amá-la. E essa relação é exatamente a relação que o Senhor está falando, que é entre Deus e o povo de Israel, né? O Senhor ele tem essa questão de tratar muito com o casamento, né? Então, da mesma forma que a igreja e Cristo, né, são tidos como noivo e a noiva, né, também o Senhor tem essa relação, né, de casamento com o povo de Israel. Então, essa relação de casamento é exatamente o que está simbolizando aqui, né? O casamento entre Oséias e Gomer é o que está simbolizando aqui o casamento do Senhor com o povo de Israel. Então, da mesma forma que Gomer traiu, né, que Gomer pegou seus bens e levou para outros, né, da mesma forma o povo de Israel fez, né? Então, o Senhor está lembrando aqui o povo: eu tirei vocês do Egito e vocês saíram como de lá? Os egípcios não te deram ouro? Eu fiz os egípcios te darem o ouro. O que vocês fizeram com aquele ouro? Fizeram bezerros e adoraram eles. E novamente, os bezerros ainda existem, né? Aquele lá do Êxodo foi destruído, mas foram lá e fizeram outros, né? E Oséias ele fala constantemente sobre aqueles bezerros que estavam lá em Betel, né? Tinha um em Betel e outro em Dan, né, que o povo fez para idolatrar. Eu dei para vocês uma terra, né, uma terra que mana leite e mel. Vocês pegaram essas coisas e sacrificaram aos outros deuses. É isso que o Senhor está falando com eles. Vocês pegaram os bens que eu te dei e vocês levaram para outros. Aqui é muito interessante. No versículo 16 do capítulo 2, fala o seguinte: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. É o Senhor querendo trazer o povo de volta. E aí que a gente entende. Olha só o versículo 4 do capítulo 3. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então Oséias já está profetizando aqui a destruição do povo, né? Eles vão ficar muitos dias sem rei, muitos dias, né, sem ali os sacerdotes, sem os príncipes, sem os sacrifícios, né? Mas ele fala também a promessa de restauração, né? Vocês depois vão voltar e vão buscar o Senhor, né? Vão buscar até o Messias, né? Aqui Davi, ele está trazendo a ideia da linhagem messiânica, né, através de Davi. E nos últimos dias vocês vão se aproximar do Senhor. Então, a promessa, a punição, ela é sempre trazida, mas depois tem uma promessa de restauração. Se a gente for ler lá no versículo 1, voltar lá no capítulo 1, no versículo 10, o escritor ele faz aqui um jogo, né, com os nomes dos filhos de Oséias, né? Todavia,
O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são os filhos do Deus Altíssimo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama. Então chamem os seus irmãos de meu povo e suas irmãs chamem de misericórdia, porque nesse dia o Senhor vai ter misericórdia. E também no capítulo 2, no final do capítulo, versículo 21. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite. E estes responderão a Jezreel. Então, Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra e terei compaixão de Lo-Ruama. E para Lo-Ami direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Então ele está falando aqui, ó, onde Jezreel, onde teve aquela matança em Jezreel, lá vai nascer o trigo, vai ter o vinho, vai ter o azeite. Ruama, Lo-Ruama, eu vou ter compaixão, eu vou ter misericórdia de Lo-Ruama. E Lo-Ami, fala com ele, você é o meu povo. Então aquele que não era povo, agora é povo. Aquele que não tinha misericórdia, agora vai ter misericórdia. Então, o Senhor ele sempre traz a promessa também de restauração. Os irmãos têm a liberdade também para comentar. De um estudo, o Zé Bochá, ele fala desses versículos aqui. Ele fala no acontecimento, né, da restauração de Israel, da estruturação de Israel no final do século de 1890, estudo de 1900. E ele fala desse versículo aqui, e esse versículo aqui, ó, o meu povo, não, entendeu? O versículo que ele falava esse aqui, ó. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei o coração, lhe darei as suas vinhas, e dali o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como os dias da sua mocidade, e como o dia em que subiu da terra do Egito. Ele fala muito desse versículo, esse que você leu aqui, o céu responderá ao trigo, né? Semearam, araram, e não chovia, todo mundo acabou. Eu também, né? Falava esse versículo aqui, profeticamente acontecido, né, no dia de 1900. Então, essa parte inicial do livro, ela traz essa verdade. Israel se rebelou e Deus trará consequências severas. Mas o amor e a misericórdia de Deus são mais poderosas do que o pecado de Israel. Esse é o início do livro de Oséias. As outras partes, elas vão aprofundar um pouco esse tema, né? Então, dos capítulos 4 a 11, vai trazer avisos e acusações contra Israel, e depois, dos 12 ao 14, também mais avisos e acusações contra Israel, mas sempre com uma promessa de restauração no final. Uma chave para o livro de Oséias, que ele fala muito, né, é sobre a falta de conhecimento do povo, né? Especialmente ali entre os capítulos 4 a 10. O povo tinha falta de conhecimento, né? O povo perecia por falta de conhecimento. Esse conhecimento aqui que Oséias fala não é o conhecimento, simplesmente um conhecer técnico, né? Não é um conhecimento técnico, um conhecimento intelectual, né? O termo aqui do hebraico yada, né, é um conhecimento relacional, como é realmente um conhecimento entre marido e mulher, né? Como ele está falando aqui do tema do casamento, né? É um conhecimento de intimidade, né? É uma intimidade, uma relação de fato, né? Um relacionamento. Não é simplesmente a diferença entre conhecer, eu sei quem é o presidente, mas eu não conheço o presidente. Eu não conheço, nunca estive com ele, né? Então, é essa a diferença.
é aquela experiência que Jó teve, né? No final do seu livro, quando ele fala que ele conhecia apenas de ouvir falar, né? Agora ele viu, né? Então, essa é a diferença. Não era um conhecimento apenas de ouvir falar, era um conhecimento de realmente ter uma relação, uma comunhão de fato com o Senhor. Era isso que o povo faltava para o povo. E aqui ele vai falar muito sobre a hipocrisia do povo, né? Como Amós falou também, né? O povo, eles viviam na riqueza, mas também imperava ali a injustiça, né? Como que o povo podia viver na injustiça, né? Constantemente as leis, né, a lei mosaica era quebrada, né? Eles não cumpriam a lei. Eles pegavam ao mesmo tempo que eles quebravam a lei, eles estavam lá adorando, como que adorando ao Senhor, né? E além dele, pior ainda, além deles estarem simplesmente adorando ao Senhor, eles estavam também adorando os outros deuses, né? Então, essa falsa adoração, né, que deles pegarem os seus bens e levarem aos outros deuses, sacrificarem aos outros deuses, né? Em especial a Baal, né, que é o mais citado aqui. Falta da injustiça, né? Você está falando da prosperidade, mas é o que a gente vê hoje, é o rastro do ser humano, né? Você vê país rico com uma população pobre, né? Por causa de quê? Falta, às vezes, de justiça e das pessoas terem interesse nessa temática. Então, isso é rastro do ser humano, né? O ser humano pega, vai ver essa discrepância aí, né? E a gente não foge muito disso no dia de hoje. No dia de hoje você vai perceber muito isso, né? De civilizações, né? Com extravagâncias imensas, né? Com pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então é mais ou menos essa prosperidade aqui com a injustiça. Osés fala ainda contra a confiança que eles tinham nas potências estrangeiras, né? Nas nações ali em torno, né? Osés fala que eles iam até a Assíria e faziam acordos com a Assíria, eles faziam acordo com o Egito, e Osés fala, ó, vocês estão achando que vocês estão bem, né, fazendo acordo com a Síria, com o Egito, logo é a Síria que vai vir destruir vocês, né? O Egito não vai salvar ninguém, né? Então, eles também falavam sobre a confiança que eles tinham nas outras nações e não em Deus. Eles não depositavam a confiança no Deus de Israel. Exatamente porque, né, assim como o povo que saiu do Egito, né, eles, ao invés de reconhecerem que foi o Senhor que os livrou, não, eles criaram um bezerro e falaram, foi esse aí o Deus que nos livrou. Então, eles não tinham a confiança no Senhor. Oséias chega a condenar um falso arrependimento que eles tinham. Lá no capítulo 6, versículo 1. É como que o povo falando, venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Acho interessante essa passagem aqui, né? Quando Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 15, né, que o Senhor ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Provavelmente Paulo estava ele estava fazendo uma referência exatamente a essa escritura aqui, né? Porque além desse texto aqui, o único texto que a gente tem, né, é os textos lá de Jonas, né? Jonas 3 dias e 3 noites, né? Eu acho interessante esse texto aqui falando, né? É como que o povo falando, ao terceiro dia ele vai nos ressuscitar, né? E Paulo ele trata lá exatamente em 1 Coríntios 15, né, como que o Senhor ele ressuscitou ao terceiro dia e foi primícias, né? Então, apesar do povo estar falando aqui da primeira pessoa, né, ele vai nos ressuscitar ao terceiro dia, né? Quem ressuscitou ao terceiro dia foi o Senhor, mas ele é a primícia, ele é as primícias, né? Então, como Paulo fala lá,
O Senhor, ele é as primícias dos que dormem. Então, é ele que nos dá a vida, né? Ele que nos trouxe a vida para a ressurreição. Então, apesar do povo estar falando aqui de forma fingida, né, ele está profetizando aqui a ressurreição do Senhor ao terceiro dia. E aí o texto segue. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. Muito bonito, né? O povo falando isso. Mas se você continua lendo, Oséias vai falar o seguinte: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, o povo aqui estava falando da boca para fora. Não era um conhecimento de verdade. Não era o conhecimento que Oséias estava querendo, né? Quando eles falaram lá, vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Muito legal. Mas se não for de verdade, de nada adianta. Então, ele fala aqui, ó, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. O sacrifício, ok, precisa ter, né? Está na lei. Mas o sacrifício não é o fim, né? O fim é a misericórdia. É o conhecimento de Deus e não os holocaustos. Então ele fala que o amor deles, né, eles eram fingidos. Né? O amor era como a névoa da manhã. Chega o outro dia, já não tem mais. Então ele fala aqui contra esse falso arrependimento do povo. Depois a gente vai falar sobre o capítulo 11. A gente vai agora para os capítulos 12 e 13. Aí Oséias vem nos capítulos 12 e 13 trazendo uma lição de história. Né? Ele traz 3 lições de história aqui, que ele faz alusão exatamente para mostrar para o povo a situação de hoje. Né? Ele faz primeiro uma alusão a Jacó, né? E como que Jacó mentiu para seu pai. Né? Então ele fala primeiro da mentira de Jacó, como que ele era enganador. Depois ele fala da rebelião de Israel no deserto. Né? Você pode ver lá o livro de Números e você vai ver várias vezes que isso aconteceu, né? Que o povo foi rebelde no deserto. Oséias fala também da escolha de Saul como rei, né? Quando o povo pediu por um rei, né? E elegeu e Saul foi escolhido. Né? Saul que foi um péssimo rei para Israel. Tudo ele traz isso para dizer: algumas coisas nunca mudam nessa família. Vocês, novamente, sempre vocês retornam para os mesmos erros. Né? É isso que ele está falando. Ele vai trazendo essa lição de história para dizer, ó, durante toda essa história, vocês continuamente fizeram as mesmas coisas. Né? Foram sempre rebeldes, enganadores, né? Agiram com injustiça. Algumas coisas nunca mudam. E o ser humano ele não evolui, não é evolução. Né? Porque se houvesse uma evolução, o que acontecia? A gente ia aprender com os erros do passado. Opa, não vamos cair nesse mesmo erro mais, porque a geração anterior caiu e se lascaram. Mas para ver que a nossa essência é a mesma, com circunstâncias diferentes. Tudo que você está lendo aí, que você está falando aí, você olha para do lado, você vai ver isso nitidamente. Né? Você vai ver esse versículo 6 aqui, ó, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu conhecimento de Deus mais do que holocausto. As pessoas estão preocupadas mais com sacrifício, com holocausto, do que com o conhecimento de Deus, do que com o compromisso de Deus. Né? Ele valoriza mais o externo do que o interno. O Evangelho ele nos convida a isso. O Evangelho nos convida a uma mudança interna. Né? Agora, misericórdia e holocausto são ações externas que não dependem de uma mudança interna. Né? O conhecimento, o que o conhecimento faz? Nos traz uma mudança interna.
né? Agora, o holocausto e o sacrifício é a atitude externa, que não tem conotação interna. Misericórdia é uma ação interna nossa em direção àquilo que está externo, não é? Então, quando você vai olhar a cristandade hoje, você vai ver muito sacrifício, pessoas sacrificando imensamente, fica até com vergonha, tantas pessoas sacrifica tempo, dinheiro, né? Mas sem misericórdia. Aí você vai ver pessoas oferecendo holocausto extraordinário, você fica até impressionado. Vai ver, não tem conhecimento nenhum, não é? Fogo é uma coisa assim. É o que acontecia no passado, acontece hoje. O que acontece hoje? As pessoas são as mesmas, circunstâncias diferentes, mas essência a mesma essência. O Evangelho ele vem para isso, ele vem para nos matar, ele vem para morrer. O Evangelho nos convida a morrer, né? Porque senão a gente teria esse caminho de holocausto e de sacrifício. Exatamente. Ele lembrando naquelas palavras, né? Vocês são um povo de dura cerviz, né? Então ele traz essas lições da história do povo, né? Aí o capítulo 11 ele é fenomenal. O capítulo 11 de Oséias ele é incrível. A gente muda um pouco a história aqui, né? De falar de casamento, né? De trazer a imagem do casamento, e a gente muda, né? Para Deus e um filho, né? Sendo agora Israel tratado como filho de Deus. E o capítulo 11 ele é como o Senhor escrevendo, e a gente tem como se um vislumbre da mente de Deus, né? De como o Senhor ele pensando aqui a respeito do povo. O capítulo 11 ele é muito incrível. E ele traz essa figura do pai amoroso e do filho rebelde. Ele começa lá no versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Aqui quando ele fala de Efraim, né? Efraim, ele fala muito de Oséias, né? Fala de Efraim. Efraim, ele está querendo dizer o povo de Israel, né? Efraim é um sinônimo aqui para Israel. Então esses primeiros 4 versículos, eles vão trazendo o povo como se fosse uma criança pequena, mas que já desde pequena já era desobediente, né? Uma criança que vivia contrariando o pai, né? Apesar de ser ainda uma criança pequena. Mas o pai, com todo o seu cuidado, com todo o seu carinho, pegava, não, meu filho, não é assim, né? Não faz assim. E o Senhor diz que ele foi ensinando eles a andar, né? Foi os guiando, né? Pensa no Senhor guiando o povo pelo deserto, né? Aquela nuvem levava eles, né? Aquela coluna de fogo mostrava a eles para onde ir, né? E o Senhor foi falando, foi eu que os ensinei a andar, peguei nos meus braços, mas vocês não entenderam que era eu que os curava, né? Vocês colocaram o bezerro lá como se fosse eu, né? Eu os atraí com amor, né? E inclinei para dar de comer, né? É uma criança pequena, né? Aí nos versículos, a partir do versículo 5 parece que muda, né? Parece que a criança cresceu. E agora o que era apenas uma criança desobediente vira um adolescente, já um adolescente rebelde, obstinado, pronto a ir contra o seu pai. E aí ele vai falando, não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades,
consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Então agora, aquele filho obstinado, né, já rebelde, completamente rebelde contra o pai, e o pai agora já agindo com a fúria, né, com a fúria, eu vou te destruir, né. Ele já quase que parece que sem paciência com seu filho, né, ele já fala, vou te entregar para os outros povos, né. E a gente tem essa figura do filho querendo sair de casa, né? A gente tem até na cabeça, né, a história do filho pródigo, que o Senhor conta. E pensa na história do filho pródigo, né? O filho saindo, né, da casa do pai, sem já aceitar o conselho do pai, né, e vai viver a sua própria vida. Essa é a história aqui. Só que interessante que na história lá que o Senhor conta do filho pródigo, a gente lê a história a partir do ponto de vista do filho, né? A gente vê o que aconteceu com o filho, né? Como o filho pensou depois, né? Aqui não, aqui a gente está no ponto de vista do pai, né? Aqui a gente está acompanhando o ponto de vista do pai, né? E aí o Senhor ele vai então já com a fúria contra o seu próprio filho. Só que aí no versículo 8, ele parece que para e pensa, como é que se o pai já pronto para dar aquele castigo para o filho, ele já para e pensa, não, mas peraí, não posso ser assim. E aí o Senhor ele fala, como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adimar, né, Sodoma? Como poderia fazer de você outra Zeboim, Gomorra? Meu coração se comove dentro de mim, toda minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Então, num primeiro momento, o Senhor já furioso, pronto para destruir o povo de vez. E aí ele vem já agora arrependido e pensando, como é que eu poderia pensar em fazer uma coisa dessas? Como que eu poderia abandoná-lo, Efraim? Como é que eu posso desistir de você? Eu não sou como vocês, né? Se o Senhor fosse homem, né, ele certamente teria abandonado já. No momento de fúria, a gente vai, né, chuta o pau da barraca, como a gente diz. Mas ele fala aqui, ó, eu não sou como vocês, né? Eu sou o santo no meio de vocês. Eu sou Deus e não homem. Eu não vou desistir de vocês só por causa disso. Não virei com ira, porque como que eu poderia desistir de vocês? Então, agora o pai que por um momento pensou em destruir completamente o seu filho, abandoná-lo, ele agora se arrepende. E aí ele continua no versículo 10. Eles seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos, tremendo, virão do ocidente. Tremendo como passarinhos, virão os do Egito. E como pombas, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Então aqui ele já está falando, ó, o meu filho foi embora. Ele foi embora, saiu de casa. Mas eles vão voltar, né? Quando eles ouvirem, né? Quando eles ouvirem o Senhor chamando, quando eles ouvirem eu chamando, eles vão voltar, né? Quando rugir o leão, eles vão responder também, eles vão voltar de todo canto. Eles vão voltar da Assíria, vão voltar do Egito, e eu vou dar uma casa para eles novamente. Então esse capítulo 11 especial, eu acho ele incrível. E aí a gente vai para o capítulo 14. O capítulo 14, sim, é o final do livro de Oséias. E aí sim ele traz a maior palavra de esperança para o futuro. Mas é interessante que o início ali do capítulo 14 é Oséias falando, vocês vão se arrepender, mas isso aí não vai durar não, porque isso nunca durou. É exatamente o que ele falou antes, né?
a história prova isso. Vocês vão se arrepender, mas isso não vai durar. Então isso precisa de algo de fora. Por vocês mesmos, não adianta. Então, Deus precisa intervir nisso. E eu acho interessante o versículo 4 do capítulo 14. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Algumas traduções vão colocar, eu vou amá-los voluntariamente. Né? É o Senhor falando, ó, vocês não me amam, mas eu vou amá-los. Não importa se vocês não me amam, eu vou amá-los. Né? Então, é a promessa incondicional que o Senhor fez para Israel. Eu vou curar vocês. Precisa que o Senhor cure. Precisa que o Senhor restaure. Lembra de Oséias? O que ele fez com Gomer? Ele foi lá, comprou. Precisava que alguém comprasse ela. Coríntios capítulo 11, Paulo vai escrever assim, na noite que foi traído. Né? Falando da instituição da ceia do Senhor, ele fala assim, na noite que foi traído. Foi traído por um, foi negado por outro, né? E foi abandonado por todos. Mesmo assim, ele dá sequência naquele ato ali que representa o grande amor de Deus, né? Representado naquele símbolo ali, no vinho e no pão. Na noite que foi traído. Então você vê que toda essa trajetória do Senhor de fidelidade e traição, fidelidade e traição, Jesus vem e dá sequência nesse grande sacrifício que vem para mudar o ser humano através do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mesmo assim, ele ainda continua com dificuldade, né? Com dificuldade. Então, porque Oséias então está falando, precisa do Senhor intervir aí. Só com a cura do Senhor é que vocês vão de fato conhecê-lo. Né? É aquilo que os outros profetas falam, né? Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Né? E aí Oséias termina esse capítulo com a figura, né? A figura de uma árvore. Né? E o povo ali como uma árvore levando realmente bênção às nações, como era o propósito desde Abraão. Né? Como o Senhor fala lá, que ele vai ser uma bênção para as nações. Então, essa árvore abençoando com os seus ramos, com os seus frutos, as suas folhas, a sua sombra, e abençoando as nações. O Senhor abençoando as nações através do povo de Israel. E aí, o capítulo 14, ele termina com uma nota, como se fosse uma nota ali colocada pelo autor, talvez por Oséias mesmo, né? Ou por algum outro que tenha redigido esse livro, né? No versículo 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então é um detalhe, né? É uma nota ali do autor ou do redator do livro, falando, ó, se você é sábio, entenda o que foi escrito nesse livro aí, porque não estava falando só para aquela época, não. Isso aí está falando para hoje também. Então, é o escritor falando, ó, se você leu esse livro todo aí, entenda que isso também vai falar com você. Né? Essas palavras ainda valem hoje. Né? E aí, por isso que a gente vai pegar lá em Romanos 9, 22, algumas citações do livro de Oséias no Novo Testamento. Romanos 9, 22. Que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Até o 26. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo.
Então Paulo está fazendo aqui a aplicação exatamente de Oséias, né? Aquele que não era um povo, né? Os gentios, né, que não eram judeus, não eram povo, agora são chamados povo através também da igreja, né? A gente diz que a igreja foi enxertada, né, os ramos que foram enxertados na videira, né? Então aqueles que não eram povo agora são também povo. É a mesma coisa que Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, né? Não um povo, mas agora são um povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, Lohuama, mas agora alcançaram misericórdia, né? Então Pedro está citando aqui também as palavras de Oséias, né? Ele está trazendo novamente essa figura. Aqueles que não eram povo, agora são povo, a igreja. Então, a igreja que foi enxertada, né, agora é povo, agora é misericórdia, né? Então, a gente fazer um link disso com as palavras finais lá de Oséias, né? Essas palavras ainda valem para hoje. Quem é sábio, quem é inteligente, que compreenda isso, né? Então a mensagem principal de Oséias, o objetivo de Deus é curar e salvar. O objetivo de Deus não é simplesmente punir, é a mesma coisa que Amós fala lá no final, né? O objetivo de Deus não é punir simplesmente por punir, né? É punir e através dessa punição, né, do pecado, é curar, é restaurar, é salvar, né? É como o casamento perdido de Oséias. Ele não falou com Oséias para quebrar o seu casamento e largar Gomer para lá. Ele falou, vai e ama essa mulher. Então, da mesma forma, o Senhor, ele ama, né? Então, o objetivo dele é curar, é restaurar, é salvar. Então, que essas palavras possam também ecoar na nossa mente, né? Que nós possamos também aplicar essa mensagem também nas nossas vidas. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando